Graça e paz, igreja abençoada, amém? Amém. Aleluia. Eu não tenho o hábito de falar isso, mas fala para o seu irmão, que bom que você veio. Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço na sua irmã, homem com homem, mulher com mulher, dá um abraço. Declara uma palavra abençoada na vida dele, na vida dela. Ô Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Pai. Nós Te adoramos. Quão grande és o Senhor. Irmãos, eu estava tempo de adoração e estava ministrando e eu vi as crianças brincando. Eu lembrei faz tempo, quando eu era criança. Verdade, eu estava na igreja e tinha aqueles bancos, sabe? Tinha aquele onde que colocava os pés. Eu e um primo meu, nós sentava ali, nós era da roça. Eu sentava ali naquele banco ali onde colocava os pés ali. E nós ficava imitando que nós estava tocando a charrete. Todo mundo lá na igreja lá, eu e meu primo lá, tinha uns 6, 7 anos. Fazia de conta que era uma charrete, brincando ali, sabe? Como que é o nosso coração, né? E eu imagino assim, aquelas pessoas, tudo bravo, né? Aqueles dois pirralhos ali, aquelas duas crianças. Estava sendo criança. E eu vendo as crianças aqui, eu falei, glória a Deus, Pai. Que eles possam ter lembranças. Que eles possam ter lembranças desse tempo. A hora que chegar aí daqui 35 anos, mais ou menos, assim, igual eu, estiver sido enviado como um missionário, sendo um pastor, ou num culto, uma pessoa de bem da sociedade, lembrar desse dia, brincando, correndo dentro da igreja, sendo criança. Isso me trouxe a memória, né? Eu falei, meu Deus, e glória a Deus que tem situações que marcam. Eu falei assim, isso poderia ter sido um beliscão, isso poderia ter sido uma advertência, um puxão de orelha, mas o que me marcou porque eu era uma criança, e eu estava como uma criança, amém? Então, irmãos, Mateus 18, né? Aquele que não tiver um coração como criança, não entrará no reino dos céus. Estou muito feliz também. O João Mendes, amo a sua vida, filho. Eu amo a sua vida. Que Deus possa cumprir todas as promessas, filho. Que você possa viver seu chamado, seu ministério, grandemente. Como eu amo a vida de cada um que está aqui. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma completando algo que Deus ministrou quarta-feira, Salmos 91, e hoje eu vou falar muito de coração, vou falar muito de como nós vemos aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando. Então a palavra do Senhor nós vamos estar lendo hoje, Daniel capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Uma palavra simples, irmãos, mas eu creio que é direto do trono do Senhor, algo que o Senhor vai estar ministrando, algo que o Senhor vai estar fazendo. Esteja atento, talvez no decorrer do culto, do louvor, na oração, o Senhor vai te entregar uma palavra, o Senhor vai te entregar algo muito precioso. Esteja atento, esteja atento. Daniel capítulo 5, versículo 1 em diante, nós vamos ler até o 17. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém.
para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Dá um parênteses aqui. Cuidado com aquilo que o Senhor nos entrega. Isso aqui o Senhor ministrou no meu coração agora. Cuidado com aquilo que o Senhor nos entrega. Talvez na simplicidade que nós estamos vivendo dentro da igreja, bênção. Mas quando nós tiramos aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o dom, o talento, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e nós saímos lá fora, cuidado com o que nós fazemos. Cuidado. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos entregou lá fora? Da onde que Nabucodonosor tirou? Do templo dos judeus. E levou. E aí Beltzazar pegou aquilo para escandalizar lá fora. Cuidado com aquilo que o Senhor tem te entregado. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus, em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Meu Deus, Pai. Mas de repente apareceram dedos de mão humana, começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Beltzazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o Espírito dos santos Deus. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltzazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados, que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria, fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores da minha presença, mas lerem essa inscrição e me dizem o seu significado. Porém eles não o conseguiram, mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei:
podes guardar os teus presentes para ti mesmo, e dar as suas recompensas a alguns outros. No entanto, lerei as inscrições para o rei e te direi o seu significado. Eu declaro sobre a sua vida, o Senhor, nesses dias, derrama uma unção, como foi derramado sobre a vida de Daniel, sobre a sua vida, sobre a sua vida. Através da sua vida, algo será manifesto, algo será entregue àqueles que não conhecem ao Senhor. Uma unção nova, um tempo novo, algo diferente do que o mundo está acostumado. Amém? Senhor meu Pai, oro, ó Pai, nessa noite que o Senhor use-me, Senhor, como um canal de bênção, Pai. Que o seu poder, a sua glória seja manifesta, Pai, para que o seu nome seja exaltado, Senhor. E eu creio, ó Pai, que a sua palavra gerará vida, gerará poder, e interpretar o que o Senhor tem para cada um nessa noite, Pai. Usa para mim, Pai, que a sua palavra seja, Pai, uma semente plantada em cada coração, Senhor, e que gerará e dará muitos frutos e muitas outras sementes, Senhor. Algo transformador, ó Pai, acontecerá, Pai, porque o Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui, e nós declaramos a sua palavra na vida de cada um aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém? Se nós pegarmos Daniel, se nós pegarmos Belsazar, e fazer essa pergunta: como estamos vivendo diante daquilo que Deus tem colocado diante de nós? Daniel, Deus entrega algo para Daniel, uma palavra, um modo de viver, princípios, direcionamento. E Belsazar está entregue diante dele os utensílios do templo. E aí eu me pergunto, como estamos vivendo diante daquilo que Deus coloca diante de nós? A palavra profética, o dom, o talento, o chamado, ou simplesmente nós queremos algo para escarnecer? Ou simplesmente queremos algo para nos mostrar? Belsazar, diante dos seus convidados, diante daquelas pessoas, traga as taças. Por quê? Queria se mostrar ali o que estamos fazendo nessa noite. Aonde vamos chegar com aquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos? Talvez você pense nessa noite e fale assim: mas estou num secreto, ninguém está me vendo. Se nós olharmos para o texto, a hora que chama Daniel, já tinha chamado todo mundo. Alguém se lembrou. Eu quero te dizer que alguém está olhando para a sua vida, e alguém está vendo ali uma esperança, mas não uma esperança de homens, não, uma esperança daquele que entende o que o Senhor tem para a vida dele, não o que ele pode fazer, mas o que Deus pode fazer através dele. O que estamos fazendo? O que fazemos? Talvez até temos princípios, mandamentos, dons, talentos, mas e quando? Taças? E quando chegamos diante de amigos? O que as coisas de Deus significam para nós? Tudo isso que temos,
Tudo isso que temos, na hora que estamos diante dos nossos amigos, na hora que estamos dentro da nossa casa, o que significa para nós? Tudo o que temos. O que significa para nós quando não estamos dentro da igreja? Quando estamos inseridos no mundo, o que significa para nós as coisas de Deus? Amém? Primeiro ponto: com o passar dos dias, Deus não muda. Daniel era o mesmo de quando saiu de Jerusalém, entrou na Babilônia. Ele não mudou quem ele era. Passou-se os tempos, mudou-se os reis, Daniel era o mesmo. Aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus te entregou, ao passar dos tempos, vai continuar sendo as mesmas promessas de Deus. Vai ser as mesmas promessas. Pastor, mas nada está acontecendo. Daniel também estava quietinho lá. Já tinha sido até lançado na cova. O tempo passou. E de repente tudo fez com que esquecesse dele. Mas ele sabia que o Deus que ele servia não mudou. Não mudou. Irmãos, não desistam da promessa que tem para a sua vida. Vigie naquilo que você tem para a sua vida, mas vigie lá fora também, não só dentro da igreja. O quanto você tem buscado aquilo que você tem, aquela promessa, quanto você tem buscado ela aqui dentro, mas quanto você tem buscado ela lá fora? Quanto você tem vivido os princípios do Senhor aqui dentro? Quanto você tem vivido os princípios do Senhor lá fora? Paulo sabia do espinho na carne que ele tinha. Eu sei que cada um sabe o espinho, sabe a luta que tem aqui dentro. Irmãos, eu vou falar a verdade para você. Eu passei uma luta quinta-feira, que eu vou falar, meu Deus, Satanás se levantando mesmo, de uma forma assim que, comentei com algumas pessoas, mas eu quero te dizer, persevere, é momentâneo, não se entregue, viva. Com o passar dos dias, Deus não muda, amém? Mas muitas vezes, esperamos as coisas de homens. Deus não muda, homens, pessoas passam, sim ou não? Pessoas passam, homens passam, trabalhos passam. Quem aqui já passou no mínimo 3 empregos? Quem aqui? Passam. Pode ser bom, pode ser ruim, passam. Pessoas na nossas vidas passam. Trabalhos na nossa vida passam. Aonde nós estamos posicionados na sociedade, isso passa. Quem conhece pessoas que eram influentes aí fora e hoje não é tão mais? Então o que eu quero te dizer nessa noite? Pessoas passam, trabalham passam, posições na sociedade passam, mas a palavra do Senhor não passa, a promessa do Senhor não passa. Esses dias eu ministrei Deuteronômio 28. Só que há algo ali. Se cumprir fielmente, as promessas se cumprirão na sua vida.
E se for infiel também, nada acontece. Eu quero te dizer, mas o que você quer dizer, pastor? Que Deus não muda? Deus não muda. Vai passar tantas coisas diante de nós, vai passar tantas situações diante de nós, mas as promessas de Deus continuam firmes nas nossas vidas. Buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você quer ver algo que mata sonhos, que mata projetos, que faz nós esquecermos promessas? É o tempo. Eu tenho dito para muitas pessoas nesses dias: viva cada dia. Pare de lançar nas suas costas um jugo, um fardo que não é seu. Viva hoje. Faça sim projetos, faça sim planos, mas viva hoje. Tenha um direcionamento aonde você quer chegar, mas não faça disso um peso na sua vida, na sua caminhada, porque amanhã as pessoas vão passarem, pessoas que te disseram que iam te ajudar, pessoas que disseram que iam fazer, pessoas que disseram que iam te apoiar. Talvez hoje no seu trabalho as condições já não dá para fazer aquela faculdade que você planejou lá atrás, mas não passa a palavra do Senhor, não passa as promessas de Deus para a sua vida. Nós precisamos estar firmados nelas. Nós precisamos buscar todo dia o Senhor, o dono dessas promessas, ao qual prometeu para nós. Estarmos dispostos a sermos endireitados, a sermos conduzidos por Ele. Mas, muitas vezes, decretos passam diante dos nossos olhos e nós não estamos nem aí. Situações passam diante de nós e nós deixamos passar. Daniel 3:29, havia um decreto, que não eram para mexer. Por isso, Nabucodonosor, ele tinha deixado um decreto. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Por quê? Ele conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor conhecia. Eu pergunto para você nessa noite: que nível de conhecimento, intimidade com Deus você está tendo? Amém? Com o passar dos dias, Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo. Aquele que liberou uma palavra sobre a sua vida, aquele que liberou uma promessa, aquele que liberou algo. E eu declaro que você vai viver tudo isso da parte dos céus. Só precisa um posicionamento no Senhor. Amém? Segundo ponto: quando pessoas deixam de viver, começam a viver zombando, e aí ela vê o manifestar de Deus, isso causa temor. No versículo 5 e 7 ao 7, mas de repente apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado, que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. Se o Senhor se manifestar para você nessa noite, qual seria a sua atitude?
Como você lidaria com aquela situação? Deus se manifesta e causa temor. Belsazar ficou com medo. Eu trago para nós hoje como nós lidaríamos com o mundo espiritual hoje. O quanto nós temos buscado. Ou o que nós temos lutado para sair. Como reagiríamos diante da presença do Senhor? Como nós reagiríamos? Estamos preparados nesses dias para o sobrenatural? Estamos preparados para ver um milagre acontecer? De uma pessoa ser ressuscitada? Como nós depararíamos com o manifestar, com o poder, com a glória do Senhor? Como? Como foi ministrado ontem aqui, a sarça queimando. Como nós reagiríamos? Irmãos, talvez seria uma pergunta muito simples para cristãos. Mas sabe por que se torna simples? Porque nós nunca paramos para pensar. Se nós hoje estivermos numa situação e o Senhor falar assim, ore agora por essa pessoa para que ela ressuscite. Qual seria o nosso posicionamento? De um incrédulo? Ou oraríamos e já preparado para correr se aquela pessoa ressuscitar? Que tamanho está a nossa fé? Como nós estamos reagindo diante daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para nós fazermos? Salmos 91. Eu acredito que quando Moisés escreveu os Salmos 91, tinha passado tantas coisas na sua vida. Ele falou assim, que o Senhor guarda quando 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua destra, Ele está guardado. Nada atinge de dia, nada atinge de noite. Mas por quê? Ele sabia, ele sabe o Deus que ele servia. Eu trago isso nessa noite, nós temos que saber o Deus que nós servimos. E aí eu falo assim, será que nós estamos dispostos a servir a esse Deus? Trazendo ainda a história de Moisés, quando ele fala assim, ele foi embora. Ele vivia como o quê no palácio? Como um príncipe. E de repente ele sai do palácio, e de repente ele sai para a região de Midian, e de repente ele em Midian, começa a caminhar com Jetro, um sacerdote. Precisamos de pessoas ao nosso lado, que nos direcionam, pessoas que muitas vezes vão nos colocar lá no curral, para cuidar das ovelhas, pessoas que vai nos levar lá e falar assim, ó, vai lá aprender primeiro, vai aprender com os animais. Não, mas nós estamos falando, não é de uma pessoa que era acostumada com aquilo, nós estamos falando de Moisés, o cara que era príncipe, estava tratado como príncipe dentro do palácio. Mas algo tinha dentro dele. Ele sabia o Deus que ele servia, da onde o povo que ele era. Você sabe que povo que você é? De um Deus vivo, um Deus forte, um Deus que capacita, um Deus que muda histórias, um Deus que ressuscita mortos,
Um Deus que faz a sarça pegar fogo e não ser consumida. Um Deus que abre o mar. Um Deus que cuida de você de dia e de noite. Esse mesmo Moisés foi lançado para cuidar de ovelhas. E eu estava meditando, trazendo para a nossa realidade hoje. Um pastor de ovelhas. Imagino que seria o menor cargo ali nos estábulos. Porque quem pastorear a ovelha vai, então você vai ficar 5 dias para fora, cuidando das ovelhas lá longe. Sol, chuva, frio. Mas nós estamos falando de Moisés. Depois nós voltamos já para o texto. Mas ele conhecia, ele sabia. O seu espírito testificava algo. Opa, e um dia no pastoreio, um homem que era, acredito que o cargo mais baixo, o ajudante do ajudante, lá nos pastores de ovelha, vê uma sarça queimando. Opa, peraí, eu conheço. Isso não é normal não, isso não é natural não. E a sarça fala com ele, o Espírito de Deus ali manifesta, fala com ele. Opa, arranca as sandálias, esse lugar é santo. Vai lá. Mas como que você vai obedecer a algo se você está longe, se você não conhece a voz? Mas não causou temor a Moisés, mas causou temor a Belsazar. A diferença de quando estamos firmados, de quando conhecemos, de quando obedecemos. Então, como reagiríamos diante da presença de Deus? Mas, dentro desse versículo, no 5 e no 7 aqui, quem procuraríamos nesse momento? De repente algo acontece com você. De repente algo te surpreende. Quem se procuraria? Quem nós procuraríamos? Aonde nós estamos firmados? No que nós estamos firmados? Versículo 7, aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do rei. Quem procuraríamos nesse momento? Se Deus manifestar o poder, a glória, algo, quem nós procuraríamos? Eu quero te dizer algo aqui, irmãos. Estamos vendo as pessoas nesses dias sendo corrigidas, sendo tratadas. Não é por homens não, pelo Senhor. Porque Deus está endireitando os caminhos. Pessoas conhecedoras da palavra, que preferem não mudar, preferem não acertar os seus caminhos, buscar ajudas em tantos outros lugares. No início da Atos, aconteceu uma situação aqui que fomos chamados para fechar um terreiro, e nós fomos lá, e conversando com aquela pessoa ali, ele estava disposto a mudar, a entregar tudo aquilo. Falei, amém. E começamos, porque era muito início da Atos, aí não entendíamos muita coisa que estava acontecendo no mundo espiritual em Moçambique. Aí perguntamos para ele por que nos chamou, tantos outros. Aí ele falou assim que
Deus estava falando com ele. Amém. E depois ele falou assim, mas as situações, homens de Deus, não vou citar cargos, homens de Deus, que iam lá para buscar crescimento de igreja, líderes buscando crescimento de igreja, lá no terreiro. Espera aí, quando nós deparamos com algo, nós, ao invés de nós procurarmos correção dos nossos caminhos, endireitar os nossos caminhos, entender o que estamos vivendo, entender o que o Senhor quer, estão buscando outras coisas. Como eu disse, quem procuraríamos nesse momento? O nosso acesso ao Senhor, como está? O Senhor nessa noite fala assim, filho, eu estou ouvindo a sua oração, filho, endireita a sua vereda, endireita os seus caminhos. Eu entendi já, eu sei. Daniel no jejum, no primeiro dia, o Senhor já tinha ouvido a oração, no primeiro dia. Mas muitas vezes queremos acelerar o processo, muitas vezes não queremos aprender pelo caminho, para não ter problema. Pastor Wesley disse aqui domingo, imagina, Noé construindo uma arca, 100 anos, tem alguma coisa errada, cara, não pode ser, é muito tempo, vamos esperar um negócio que nunca aconteceu, chover. Eu não sei se eles já tinham se deparados com loucura naquele tempo, mas imagina, há tempo, mas há coisas também que nós atrasamos, nós paramos, algo que não está acontecendo, porque nós não nos posicionamos, porque estamos procurando muitas vezes em outros lugares, ou procurando em pessoas, ou procurando em cargos, ou em posição na sociedade, ou em status, ou em redes sociais, ou em saldo bancário, não sei. Quem procuraríamos nesse momento? O que ofereceríamos para entender o agir de Deus? Estamos dispostos a oferecer tempo? Estamos dispostos a ouvir, a sermos corrigidos? Estamos dispostos? O que estamos dispostos a oferecer? E aí eu volto naquele ponto que aconteceu. Pessoas hoje só pensam em dispor de dinheiro, conquistar, mas não é hoje não, lá atrás. Projeta para mim aí, Atos capítulo 8, versículo 18. Não é de hoje, coisas mais fáceis. Eu tenho algo comigo, algumas pessoas falam assim, pastor, ora por mim. Nós vamos estar orando sim, nós vamos estar orando, eu oro e você ora, porque o Senhor tem que falar com o pastor, tem que falar com você também. Mas muitas vezes pessoas preferem caminhos mais rápidos, mais curtos. Atos capítulo 8, versículo 18 ao 22. Vendo Simão que o Espírito era dado, Simão o mago, né? Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. E disse, dei-me também esta autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade, e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração.
muitas vezes, a pressa em ter algo, em viver algo, tira o foco do seu coração. Tira, muitas vezes, algo que você estava almejando. Passa por cima de tantas coisas. E nesse ponto, oferecendo, nós lemos no 17, né? Que Belsazar chegou a oferecer, no versículo 16: mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essas inscrições e disser-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do rei. Quantas vezes pessoas procuram por isso? Mas aquele que clama, aquele que sabe, aquele que está com o coração quebrantado diante do Senhor, ele sabe que tudo isso não é necessário para viver o chamado, não é necessário para viver o propósito, não é necessário para viver os princípios do Senhor, e sim um coração, como Pedro diz aqui. Ó Simão, muitas vezes achando que o dinheiro que é oferecido, o cargo que é oferecido, não, irmãos. Pedro diz: acerte os seus caminhos, endireita, ore, se posicione, peça perdão. Então, o primeiro ponto: com o passar dos dias, Deus não muda. Aquele Deus que liberou uma palavra sobre a sua vida, que liberou uma promessa, um propósito para você, Ele não muda. Segundo ponto: se Deus se manifestar, vai nos causar temor? Vai nos causar ousadia? Vai nos causar mudança de vida? Vai nos levar a viver algo novo? Amém? Terceiro ponto: quantas vezes sabemos que é o Senhor que está endireitando nossos caminhos? Quantas vezes? Passamos por algo e Deus nos corrige. Passamos por situações, Deus nos traz de novo. É por aqui. Mas para isso, irmãos, temos que estar atento. Mas para isso, temos que estar observando. E saber que é o Senhor para mudar as nossas vidas. E saber que é o Senhor que está nos endireitando. Não é de qualquer jeito. Não era para qualquer jeito. As taças que estavam lá não eram para aquilo. Daniel não estava lá para se envolver no meio daquele povo e fazer o que eles faziam. Ele não poderia estar ali no meio daquela festa. Mas não era para estar lá. Endireitando, muitas vezes as coisas estão acontecendo, é para nos endireitar, é para nos corrigir, é para que haja tempo para nós mudarmos. Tem oportunidades que nos surgem em horas ao qual nós menos esperamos. O ladrão da cruz, ele estava ali e falou: opa, fica quieto, você não sabe o que você está falando. Falou para o outro. Ele não merecia estar aqui, nós sim. Estar diante da salvação e reconhecer quem é a salvação. Eu acredito que Jesus ali naquele momento, houve um tempo de endireitamento de caminho para aquele ladrão. Mas até quando vamos esperar? Até o último minuto. Opa, hoje eu sei que o Senhor quer endireitar meu caminho. Hoje eu sei que o Senhor quer alinhar a minha vida. Mas eu não vou. É amanhã.
Estamos diante da salvação, mas não cremos nela ainda, não cremos no Senhor, como citei, preguei domingo passado, retrasado. Estamos diante da salvação, mas não cremos ainda, não acreditamos, não temos fé, e o Senhor nos corrigindo, e o Senhor endireitando nossos caminhos, oportunidades, todos os dias. Irmãos, eu vou falar algo para você, tudo isso que eu falei hoje, talvez não gere nada, mas o que tem que gerar é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo nos confrontando, todos os dias, todos os dias, como nós vivemos diante das pessoas lá fora, como? Talvez até colocamos no nosso coração em mudar, em viver algo novo, mas quando saímos lá fora esquecemos tudo. E aí eu te digo algo, vamos tropeçar, vamos afundar. Moisés matou um homem, Moisés tentou fugir do seu chamado, Moisés atingiu a pedra, a rocha. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, mas nós temos que saber que tem um Deus que quer endireitar os nossos caminhos todos os dias, quer que nós vivemos algo diferente todos os dias, mudanças. Então tem coisas que estão acontecendo, e sabemos que é o Senhor endireitando nossos caminhos. Quando algo acontece, sabemos o que está acontecendo, amém? Ou eu sabia que ia acontecer isso, ou o Senhor falou que era para mim fazer diferente, ou o Senhor falou que não era assim, o Senhor falou para mim perseverar e eu parei. Mas sabe o que acontece muito, irmãos? Quero viver só mais um pouquinho no pecado, quero viver só mais um pouquinho desse jeito, só quero viver mais um pouquinho inconstante. E sabe, o tempo está passando, como eu citei aqui no início do culto, há um pouquinho tempo atrás aí, eu estava sentado lá no banco lá da igreja, fazendo conta que era uma charrete, um pouquinho tempo, há 36 anos atrás. O tempo passa, e nós queremos viver só mais um pouquinho, do mesmo jeito. Há um pouquinho de tempo atrás, eu era uma criança também na igreja, mas isso vai passando, e é um posicionamento. Nós queremos viver só mais um pouco, de qualquer jeito, só mais um pouco, só mais hoje. E o ladrão da cruz ali, não, se ele é Deus mesmo, então se ele é Deus, desce daqui. Aí por outro lado eu olho e vejo Eliseu. Oh, você sabe que Deus, hoje o Senhor vai levar ele, hein? O Senhor ia levar Elias. Acho que, por que você não fica aqui? Vou perseverar até o fim, não vou deixar de viver esse pouco momento com o Senhor. E de repente caminha mais um pouco para frente, outras pessoas chegam e falam assim: opa, é hoje que o Senhor vai levar ele, hein? Eu vou estar com ele. E de repente Elias diz para Eliseu, fala assim: ó, hoje eu vou, é melhor que fique. Não me peça isso, não me peça isso. Quando o pecado, ou a circunstância, ou a situação, não saia do foco, continua perseverando. Deixe de viver este pouquinho mais no pecado, e começa a usufruir das bênçãos, começa a usufruir dos milagres, começa a usufruir daquilo que o Senhor tem preparado e planejado para você. Comece. Como eu citei aqui, Moisés poderia ter vivido do jeito dele,
Êxodo 4:10, projeta para mim aí. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Quantas vezes queremos fazer do nosso jeito? Um jeitinho, mas peraí, hoje está bom. Quando Deus chama Moisés ali para falar com ele, para tirar o povo do Egito, Moisés porém disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Que falaste ao teu servo, tem muita dificuldade para falar. Quantas vezes queremos viver no jeitinho? Não. Citei ali agora mesmo que Moisés estava pastoreando as ovelhas lá. Acredito que o menor cargo de Jetro que poderia ser oferecido, ele queria continuar, e Deus queria levar ele para marcar o tempo dele. Talvez o que você está vivendo hoje, está tudo bem, pastor, está tudo legal, mas o Senhor quer te usar para marcar o seu tempo. O talento que o Senhor entregou não é simplesmente para que está raso, não, é para você mergulhar, aprofundar, viver algo, experiência, ver o mar se abrir, ver a nuvem te acompanhar de dia, e uma coluna de fogo te acompanhar à noite. Para isso. E de repente lá na frente, o Senhor falar assim: você não vai entrar. Beleza, Deus, queria mais, eu sei que eu vacilei, mas eu deixei alguém para o Senhor, para continuar o legado, com aquilo que o Senhor me preparou. E de repente tem um Josué, de repente tem um Caleb, são poucos, mas o Senhor falou: opa, está aí, deixou um legado. Mas lá no início ele era gago, ele não queria. Muitas vezes nós não queremos viver, mas viver a correção, o endireitamento dos nossos caminhos, para que lá na frente pessoas sejam alcançadas, pessoas possam deixam sucessores, pessoas para dar continuidade no que você começou. Mas para isso precisamos endireitar os nossos caminhos, precisamos nos posicionarmos. Amém? Quarto ponto para nós encerrarmos, para vivermos aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus não mudou para nossas vidas, para não nos sermos surpreendidos quando vivermos o manifestar, quando não nos assustarmos, quando não formos buscar socorros em outros lugares, porque nós sabemos que é Deus que está falando conosco. Quando sabemos viver o direcionamento do Senhor, vivemos o endireitamento do Senhor, temos que ter um coração, temos que ter uma vida como Daniel, sermos como Daniel. Opa, peraí, ele saiu, de repente ele foi colocado na Babilônia, mas ele não mudou os seus princípios, ele não mudou o que ele tinha aprendido, ele não parou de ouvir a voz do Senhor, ele não parou de obedecer ao Senhor, ele não parou de orar ao Senhor, ele não parou, mesmo que decretos se levantaram, ele continuou firme. Temos que ser, quarto ponto então, temos que ser como Daniel. Decretos, situações, amigos, trabalhos, pessoas, posição no trabalho, hierarquia, não pode mudar aquilo que Deus tem para mim e para você, não pode. Nessa noite o Senhor fala conosco: não negociamos princípios. Começa por aí. Ah, pastor, eu conheço a Bíblia, eu conheço uns jovens aí que conhecem muito da Bíblia, mas muito da Bíblia. Se você perguntar para ele, ele vai te citar a Bíblia inteira, mas não conhece os princípios.
negocie os princípios. Então não devemos negociar os princípios. Em todo o tempo, Daniel não negociou o princípio. Ele sabia qual era a sua recompensa, o Senhor. Irmãos, quando nós negociamos o princípio, nós negociamos a palavra do Senhor, quando nós deixamos de viver aquilo que fomos chamados, estamos esquecendo a nossa recompensa, que é o Senhor. Que é o Senhor. Você sabe nessa noite qual é a sua recompensa? A vida eterna. Por que você tem trocado? Por quê? Com o quê? Viver para o que foi chamado. Para que você foi chamado? Para que você foi chamado? O que você foi chamado a fazer? Eu disse ontem algo aqui, os jovens. Talvez essa palavra seja muito firme, seja uma palavra dura, de qual a palavra nos direciona, a palavra nos corrige. Mas eu digo algo para você: você é livre, eu sou livre, nós somos livres, amém? Nós somos livres. Talvez muitas vezes vamos fazer como Moisés: opa, mas eu sou gago, opa, mas eu não quero. Mas ele era livre para continuar no palácio, sim ou não? Ele era livre para continuar no palácio como um príncipe, mas ele escolheu sair dali, que ele não era a favor daquilo. E ele era livre também chegar a um ponto de não querer ir. Eu digo para você nessa noite, você também é livre nas suas escolhas. Tinha 2 ladrões na cruz, amém? E eles eram livres nas suas escolhas, livres nos seus posicionamentos, de não querer. Um não quis, mas o outro quis. Eliseu era livre em ficar: opa, peraí, eu não preciso ver essa cena, o meu Elias ir embora. Ele era livre, mas ele falou assim: não, eu prefiro ir até o final. Noé era livre, sim ou não? Ele preferiu obedecer, ser taxado de doido. Nós somos livres hoje, irmãos, em viver a palavra. O louvor pode estar subindo. Primeiro, projeta para mim aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E a nossa liberdade, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Você é livre, irmãos. Você é livre. Tudo é permitido, tudo é permitido. Será que tudo te convém? É nós posicionarmos naquilo que o Senhor nos chamou. Não negociamos os princípios, porque nós sabemos que fomos chamados para glorificar ao Senhor. Projeta para mim aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Foram comprados por um preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, nós vivemos os princípios, nós estamos falando: Senhor, eu sei que aquela cruz não era para o Senhor. Se coloque de pé para nós estarmos adorando. Aquela cruz não era para o Senhor, era para mim, mas eu não seria capaz de suportar. E eu sei, Senhor, que tudo é me permitido hoje, como até a escolha daquele bandido, daquele ladrão na cruz.
Como Simão, o mago, escolheu querer comprar. Só que tem coisas que nós não conseguimos comprar, que já foi comprado, já foi pago naquela cruz com um alto preço. Comece a orar ao Senhor nesse momento. Você vai ter um tempo agora. Começa a falar, começa a analisar a sua vida e falar para o Senhor: como que eu tenho vivido, Pai? A minha vida diante do Senhor, daquilo que o Senhor tem me pedido, daquilo que o Senhor tem me colocado. Começa a falar com o Senhor. Começa a dizer para o Senhor: Pai, Senhor, eu sei, Pai, que tudo passa, mas o Senhor não passa, a sua lei, os seus princípios não passam, Senhor. Começa a falar para o Pai. Começa a analisar como você reagiria ao ver o manifestar de Deus. Como você está reagindo com o de endireitar do Senhor na sua vida. Como você está reagindo toda vez que você ouve uma palavra, um versículo que te corrige, que vem para que haja mudança. Você sabe que é o Senhor. Nós sabemos que é o Senhor falando conosco. Endireita, filho, busque, eu estou aqui. Não desfaleça a sua fé, não negocie os seus princípios, seja forte. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Pai. O Senhor tem liberdade, Deus, no nosso meio, ó Pai. Prepara, Senhor, o nosso coração, ó Pai. Venha nos forjando, Senhor, como o Senhor fez, ó Pai. Grava, Senhor, na tábua do nosso coração, Pai, os seus princípios, como Daniel era assim, Pai, como Eliseu assim, Pai, como os discípulos, ó Senhor. A Deus eu entreguei, oh Espírito Santo, o vácuo do meu ser, e entrei vem, no Senhor, mar afora. vem sobre nossas vidas. O Senhor tem liberdade, Pai. Pra onde naveguei, Nós, Pai, queremos mudança todos os dias. o cais, só Deus E quando o seu tempo passar, Pai, pode mudar os reis, como mudou os reis e Daniel não mudou, Senhor. Ele não estava interessado, Pai, no que estavam oferecendo a ele, mas sim, Pai, ele estava focado no Senhor. Gera um coração assim em nós, Pai. Comece a adorar ao Senhor. Faça desse louvor a sua oração. Sim, Pai. Oh, Espírito Santo, a minha vida é do Mestre. não venhamos usar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai, em lugares impuros, ó Pai. Que não venha ser um movimento, Senhor, que venha quebrar os princípios do nosso coração. Que não venha ser os movimentos, Senhor, que venha mudar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, cada dia mais nós venhamos estar fortalecidos no Senhor, Pai. Sabemos que estamos sujeitos a afundar, como Pedro afundou, Senhor. Estamos sujeitos, ó Pai, de atingir a rocha como Moisés, Pai. Estamos sujeitos, ó Pai, a vacilar os nossos pés, mas sabemos que tem um Deus que guarda-nos, que nos capacita, que nos fortalece, que nos dá uma nova oportunidade. Obrigado, Senhor. Meu coração